A paz do Senhor esteja com todos vocês, que o amor de Deus, a graça do eterno Deus de Israel possa te encontrar aí onde você está. Para você que está chegando agora no canal Papo Cristão, o meu nome é Kleber e pregamos aqui a palavra do Senhor como ela é. Mas antes, irmãos, de começarmos a falar, quero fazer aquele pedido que costumeiramente tenho feito. Quem me acompanha aqui já sabe. Olha aqui, ó, botãozinho inscrito, inscreva-se no nosso canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um joinha, ajuda aqui a gente a fortalecer o nosso trabalho, a levar esse vídeo para mais pessoas. Compartilha ele com a família, com os amigos, com aquelas pessoas que você sabe que precisa ouvir um pouco da palavra de Deus, que assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e assim o YouTube vai indicar esse vídeo para mais pessoas e vamos conseguir divulgar a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, a palavra que Deus colocou hoje em meu coração é uma palavra que eu sei que muita gente tem dificuldade, muita gente tem lá no seu íntimo, lá no seu coraçãozinho bem apertado, vontade de pregar a palavra de Deus. E por que muitas vezes você não consegue pregar a palavra de Deus? Porque muitas vezes as pessoas ficam tímidas quando chega no púlpito, no altar, para pregar a palavra de Deus, para dar uma simples saudação. O que leva a pessoa a ficar dessa forma? Pois muito bem, eu vou te contar hoje uma experiência que eu tive, uma conversa que eu tive com um irmão da igreja, e isso me chamou muita atenção. Irmãos, por que me chamou a atenção? Eu estava conversando outro dia com o irmão da igreja e ele estava falando que ele tinha muita vontade de pregar, ele tinha muito desejo no seu coração de pregar, mas que não conseguia. Subia no altar e ele travava, ele ficava tímido, ele não conseguia falar. E eu lembro que eu falei para ele: eu sei porque você não consegue pregar, eu sei porque você sobe lá em cima e você fica tímido. Isso foi a primeira coisa que eu falei para ele, e automaticamente quando eu falei para ele, eu consegui atingir ali um pouco da atenção dele. Ele olhou para mim e falou: irmão Kleber, me explique por quê, que eu gostaria muito, eu tenho desejo no meu coração de pregar a palavra de Deus. E eu fui conversando com ele. Ele falou: eu gostaria de falar assim como o irmão fala, como o irmão fala com propriedade. Quando o irmão chega no altar, pega o microfone para falar, o irmão fala com propriedade. Eu sempre paro para ouvir, eu gosto de falar dessa forma, mas eu não consigo. Por quê? E o mesmo que acontece com ele, acontece com várias pessoas. Você sabe o que acontece? Dominar o assunto a qual você vai falar. Irmãos, você que não consegue subir no altar e pregar, não é porque você é tímido, não é. Não é porque você tem vergonha, não é, irmãos. Não é porque te falta palavras, não é. Porque você tem medo, não é. Você sabe o que acontece com todo mundo, irmãos? É porque você não domina o assunto. É porque você não consegue falar daquilo que você não domina. E eu fui conversando com o irmão ali, e durante a conversa ele deixou escapar que ele não gosta de ler a Bíblia, ele tem preguiça de ler a Bíblia. Irmãos, você não consegue transmitir para outras pessoas aquilo que você não domina, aquilo que você não tem propriedade, aquilo que você não tem certeza do que você está falando. Você não consegue transmitir com propriedade, com firmeza para as outras pessoas aquilo que nem mesmo você domina. Esse é um dos maiores problemas. Tem muitas pessoas que vão na igreja, que tem desejo de pregar a palavra de Deus, mas ela confunde Jesus Cristo com Deus, ela confunde Novo com Velho Testamento, ela confunde fé com graça, ela confunde Abraão, Isaac e Jacó, ela confunde Moisés, ela não sabe que quem abriu o mar vermelho foi Moisés e não Davi, ela não sabe que quem matou o gigante foi Golias e não Sansão. Então, o que eu estou te dizendo? Que falta empenho, falta desejo no seu coração a ponto de você dedicar o seu tempo a estudar as Escrituras Sagradas, porque você não consegue transmitir aquilo que você não estudou.
Irmãos, tem muitas pessoas dentro da igreja que, se nós perguntarmos a ela quem é o atacante do seu time, ela sabe. Se perguntar quem é o zagueiro do seu time, ela sabe. Se perguntarmos quem é o técnico do seu time, ela sabe. Mas ela não sabe nada da Bíblia Sagrada. Mas aí vem e diz: eu tenho o desejo de pregar. Mas, irmãos, como você vai pregar se você não gosta de ler? Para você se tornar um pregador da palavra de Deus, o princípio básico disso é ler. Você precisa conhecer aquilo que você vai transmitir aos demais irmãos. Irmãos, por maior que seja a dificuldade que você passe, por maior que seja a luta que você passe, a tormenta que você passe, é preciso dedicar um tempo à palavra de Deus, porque, irmãos, não conseguimos levar para a igreja uma palavra, uma saudação, se você não dedicar um tempo da sua vida a ler a Bíblia, você não dedicar um tempo da sua vida a estudar a Escritura Sagrada. Quando nós pegamos, irmãos, as Escrituras Sagradas, e eu quero que você pegue aí, em especial, o livro de Atos dos Apóstolos. Quando nós chegamos no capítulo 9, vai dizer que ali que Paulo foi perseguido em Damasco. No mesmo capítulo 9 vai dizer que Paulo foi rejeitado em Jerusalém. Você só no capítulo 9 vai dizer isso. Ele foi esquecido em Tarso. Irmãos, por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade que você tem passado, precisamos entender que dificuldade na nossa vida vai vir, que lutas na nossa vida vai vir, que vamos passar por dificuldade. É lícito que isso aconteça. No capítulo 14, a palavra do Senhor vai dizer que Paulo foi apedrejado em Listra. Lembrando, capítulo 14 de Atos, nós estamos lá em Atos dos Apóstolos. Irmãos, no capítulo 17 de Atos, vai dizer que Paulo foi escorraçado em Tessalônica. Irmãos, é necessário que nós percamos 10 ou 15 minutos do nosso tempo para estudar a palavra do Senhor. No mesmo livro de Atos, no capítulo 17, ele vai ser enxotado em Bereia, ele vai ser chamado de tagarela em Atenas. Está lá no mesmo capítulo 17 de Atos, apenas pare para você ler. Ele vai ser chamado de impostor em Coríntios, está lá em Atos 17, irmãos. Irmãos, Paulo vai enfrentar feras em Éfeso, ele vai enfrentar um naufrágio em Roma. Irmãos, é um homem de Deus, apóstolo de Cristo. Olha o tanto de dificuldade que esse homem enfrentou. A palavra do Senhor vai dizer ainda que ele enfrentou um naufrágio em Roma. Irmãos, ele foi picado por uma víbora na ilha de Malta, e era um homem de Deus. Aí você me pergunta, como pode um homem de Deus passar por tanta dificuldade? Querido, se você passa por tanta dificuldade, eu quero que você entenda, se você passa por um vendaval tamanho, é porque você é um homem de Deus, mas você precisa despertar para a palavra de Deus, despertar o desejo de ler, de estudar, de compreender a palavra do Senhor. E aí, depois de passar por tudo isso, Paulo, ele vai chegar em Roma, preso, algemado, correndo o risco de perder o pescoço de cima da cabeça. E aí, irmãos, ele vai escrever Filipenses 1:12, presta atenção, e ele vai dizer que tudo o que aconteceu com ele foi para maior proveito do Evangelho. Queridos, por maior que seja a luta que você tem passado, a dificuldade que você tem passado, lembre-se, Deus precisa aperfeiçoar-se em você, e você precisa dedicar o tempo da sua vida a estudar as Escrituras Sagradas. Se você tem no seu coração o desejo, se queima na sua alma, no seu coração, o desejo de aprender a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de levar a palavra de Deus para mais pessoas, é necessário que você dedique um tempo da sua vida a estudar. Quando você pega, em especial a partir do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, você vai ver tudo que Paulo sofreu, tudo que esse homem passou por amor do Evangelho. Irmãos, o que nós passamos hoje não é nada.
comparando-se ao que os nossos heróis na fé passaram, tá bom? Que Deus possa te abençoar, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa te alcançar aí onde você está, que o amor do Deus de paz te encontre, você e a sua família, que Deus te abençoe e te guarde. Amém, amém e amém.